8 de maio, Porto Alegre segue sitiada. Sitiada pela natureza, né? Pelas forças incontroláveis. Elas são incontroláveis, mas não são não influenciáveis. São influenciáveis. As forças da natureza são influenciáveis. E a humanidade, ela subsiste, ela existe pela capacidade de resiliência e por alguma coisa milagrosa que faz do ser humano algo diferente. Percebam, se largarmos uma criança sozinha, um nenê, ela não tem como sobreviver. Ao contrário de todos os demais animais. Um filhote de animal largado sozinho na natureza, de um jeito ou de outro, se vira e sobrevive. O ser humano não. Se largarmos um neném ao relento e não o alimentarmos e não lhe oferecermos abrigo, ele vai perecer. Mas que fenômeno é esse de um ser tão frágil que domina o mundo e modifica o mundo naquilo que ele tem de mais potente, que é a natureza? Porto Alegre segue sitiada. Nós, em certa medida, cada um de nós, estamos sitiados. Mas eu falo esse cada um de nós num tom um pouco generoso. Porque muitos de nós não têm a capacidade de se colocar na posição, na condição do outro. Eu sou um privilegiado, eu sempre digo o seguinte: se eu acreditasse em Deus, eu diria, eu sou um ser abençoado. Vendo o que vejo e percebendo que, em certa medida, objetivamente estou protegido, eu só posso dizer antes, gente, eu não acredito em Deus, para poder dizer que sou um abençoado de forma não hipócrita. Eu e tantos da minha volta. Eu acredito sinceramente que a maioria da humanidade somos bons. Eu não tenho dúvida disso. Também não tenho dúvida de que os poucos que não são tão bons assim produzem estragos gigantescos que vão desde os processos econômicos, dos processos de acumulação, até a destruição completa do nosso ambiente e das nossas mentes. O esgoto das redes sociais, ele tem proporções bíblicas, diluvianas. O que acomete o Rio Grande do Sul, num desastre natural extraordinário, não é nada perto da capacidade de determinados seres humanos em inundar as redes sociais com iniquidades. A mentira, a difusão da mentira, a mentira que mata a gente, ela está aí todos os dias, todas as horas, com coisas para determinadas pessoas inimagináveis, para outras não, para outras seu produto de bem viver, fazer o mal. Este é um momento, eu tenho dito, tenho usado essa palavra, pelo menos para mim está sendo assim, de ressignificação da vida, da existência. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Olha como nós somos tão pequenos, frágeis. Ter. Qual é o sentido de ter? Porque olhando para o lado, a gente vê o seguinte: ser, o que somos nós, o que são essas pessoas, aqui onde eu moro, eu consigo enxergar para o outro lado do rio. Eldorado do Sul simplesmente sumiu. Dia desses eu estava olhando para o horizonte, final da tarde, e vendo ali Guaíba e Eldorado. Eldorado sumiu.
Sumiu do mapa, tu enxerga um grande horizonte d'água. Mais para a esquerda se enxerga Guaíba. Pois sabem vocês, Guaíba tem uma extensão territorial parecida com a faixa de Gaza. A extensão territorial de Gaza e do município de Guaíba, aqui do outro lado do rio, são mais ou menos as mesmas. Em Gaza vivem 2,5 milhões de pessoas. Em toda a região metropolitana de Porto Alegre, não chega a 3 milhões. Guaíba tem quase 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes, se tiver. E eu olhando para o horizonte, eu me pego pensando. As chuvas de bomba em Gaza. Porto Alegre até agora, Rio Grande do Sul até agora, registrou 95 mortos. Falo em 8 de maio, pela manhã. 130 e poucos feridos, desaparecidos. Quase 400 feridos. Gaza, numa extensão territorial parecida com o município de Guaíba, tem 35 mil mortos. Mortos por chuvas de bomba. Por que eu trago isso? Porque nós precisamos refletir sobre a nossa existência. Nós precisamos exercer empatia. O que é empatia? É nos colocarmos no lugar do outro. E o outro não é só o nosso vizinho, nem os nossos parentes. O outro é tudo aquilo que não está na nossa própria intimidade, no nosso espaço próprio de personalidade. O outro é o humano que convive conosco. As rodovias aqui para chegar em Porto Alegre são todas fechadas, todas. Existe uma, no entanto, que permite ir para o litoral. E ela está totalmente tomada. Por quê? Porque corretamente pediu-se que as pessoas fossem para o litoral. Porque Porto Alegre está sem água, está sem coleta de esgoto, as bombas que davam vazão a esgoto, essas coisas todas estragaram, quase todas. Então as pessoas estão indo embora. Então, alguns milhares de pessoas estão indo se abrigar, quem pode, evidentemente, no litoral, nas suas casas de litoral, nas casas de parentes do litoral. Na Ucrânia, quando estourou a guerra, nos primeiros 30 dias de conflito, foram quase 3 milhões de pessoas que tiveram que abandonar suas casas e migraram para países adjacentes da Europa. Vejam as dimensões dessas coisas. Por que eu trago isso? Porque a tragédia, ela tem uma característica, ela transversaliza. A tragédia não escolhe conta bancária. Nem as bombas, nem as chuvas seguiam por conta de saldos bancários. Ela transversaliza. E ao transversalizar, ela mostra as nossas diferenças. Como existem pessoas que podem, pela condição social que ostentam, se proteger, e como aquelas que, querendo se proteger, pela condição social que vivem, sucumbem às tragédias. Que sirva tudo isso para a ressignificação das nossas existências. Ou, pelo menos, para que nós possamos exercer um pouquinho, só um pouquinho, de empatia, de olhar para o outro e perceber que as nossas tragédias, por mais que não nos atinjam diretamente, são nossas e que nós temos responsabilidades sobre ela e sobre o nosso futuro. Vamos nessa!